No ano de 1996, o mundo estava passando por uma revolução tecnológica e aqui no Brasil também começamos a tomar conhecimento de tais tecnologias. Dentre elas, passamos a votar utilizando as urnas eletrônicas, que para o conceito de alguns foi um avanço tecnológico e para outros um retrocesso no que se diz respeito à cláusula pétrea do voto direto. Desde então, muito se tem falado sobre fraudes, a falta de segurança. Sobretudo, nos foi roubado um direito garantido na Constituição Federal, o escrutínio público, que, em simples palavras, é a contagem pública total dos votos, feita pelo povo, e não como vem sendo realizado pelo TSE. O voto é transformado fora do alcance do nosso domínio, sendo esse um grande problema, contar o voto em segredo numa democracia. Desta forma, nós não temos a certeza que ao clicarmos na tecla verde confirmar, nossa vontade e direitos foram realmente respeitados. Você irá a partir de agora ver o depoimento de grandes juristas, especialistas em fraudes e tecnologia, políticos, jornalistas e ativistas sobre esse assunto tão polêmico, uma luta que vem sendo realizada há muitos anos e que, infelizmente, encontra a oposição de alguns políticos mal intencionados que não querem a transparência eleitoral. E cabe a você tirar suas próprias conclusões, se de fato estamos meramente com um problema tecnológico ou, pior que isso, um problema de cidadania. Em 2009, o voto impresso foi aprovado pelo Congresso Nacional de acordo com o artigo 5º da Lei 12.034 de 2009. A urna eletrônica exibiria na tela os votos digitais e, após a confirmação, imprimiria um número único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital. Anos mais tarde, em 2013, o Supremo Tribunal Federal, STF, julgou como inconstitucional o artigo em questão, pois esse tornava vulnerável o segredo do voto, garantido no artigo 14 da Constituição Federal. Em 2015, a mini-reforma eleitoral previa a emissão de um comprovante de votação pelas urnas. Em setembro de 2020, o STF decidiu o voto impresso como inconstitucional por ameaçar a inviolabilidade do sigilo da votação e ainda favorecer fraudes eleitorais. Segundo o procurador do Mato Grosso do Sul, Dr. Felipe Jimenez, temos um problema de cidadania, enquanto estamos na maioria das vezes preocupados com questões tecnológicas. Existe uma trama bem maior por trás de tudo isso. O processamento dos votos, a apuração dos votos, está na origem de tudo. Qualquer pauta setorial depende disso. Não adianta o pessoal do agro gritar pelas pautas setoriais do agro, e assim vai, armamentista, comércio, indústria, servidores públicos, ambientalistas, tudo depende primeiro da apuração de votos. A gente tem uma apuração de votos que é totalmente alheia ao povo. A participação do povo é simbólica, puramente simbólica. Eu me dei conta disso, olhei para a urna, vi o funcionamento da urna e era óbvio. E aí comecei a trabalhar nisso aí, mas afirmando o seguinte: o problema é jurídico, não é de informática, porque até então, e até hoje eu vejo isso lá no Senado, na Câmara, até hoje eu vejo, as pessoas só falam em eletrônica. Elas têm um problema de cidadania e ficam falando de informática.
Em meados de agosto de 2021, tivemos tramitando na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 135 de 2019, sua autora, deputada Bia Kicis, que acrescenta o capítulo 12 ao artigo 14 da Constituição Federal, disposto que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis para fins de auditoria. Contudo, se viu a necessidade de um substitutivo, que foi apresentado pelo relator da PEC 135, deputado Felipe Barros, notando que existia uma contradição no texto do parágrafo do capítulo 12, sobretudo a palavra auditável, o voto auditável, termo esse que tem sido muito utilizado por políticos, ativistas e a maioria da população, um ledo engano por parte de todos, ainda mais quando temos um Supremo Tribunal Federal que mantém um discurso ambíguo sobre esse assunto. Bom, quando começamos isso, em 2018, começamos a falar em contagem pública dos votos, em escrutínio público, né? Pouquíssima gente deu atenção, né? Então, e a coisa acabou pegando mais, ganhando mais interesse a partir da instalação da Comissão Especial do Voto Impresso, a proposta, né, com a PEC 135, da deputada Bia Kicis, e aí eu percebi que havia uma contradição enorme dentro do texto do parágrafo 12, e mais o problema do auditável, da palavra auditável, que até eu mesmo usava, né? O voto auditável, coisa e tal, a gente não tinha se dado conta, né, da importância, do valor dessa palavra, né? E quando eu li o texto, juntamente com o Marcos Mariano, que estávamos conversando sobre isso, ele tinha sugerido fazer uma emenda substitutiva para levar à comissão. Eu falei, ótima ideia. E aí, quando veio esse texto, né, da formação da comissão especial e tudo mais, e a ideia de se fazer uma substitutiva, né, uma emenda de substituição ao texto da deputada Bia Kicis, que foi excelente a iniciativa dela em abrir a discussão tão importante disso no país, né? Mas infelizmente o texto não foi feliz, né? Havia uma contradição que dizia que a votação, que o sistema eleitoral tem que tem que fazer a emissão da cédula de papel, né? Independentemente do meio de votação, né? Isso está no texto, desde que a cédula seja depositada automaticamente. Pô, mas se independe do meio de votação, como é que está dizendo que tem que ser automático? Então, já criou uma dependência em torno do equipamento. E aí caiu a nossa ficha, né? Então, começamos eu fui o primeiro a abraçar essa causa, praticamente, né? E junto com a coalizão, eu propus à coalizão, de, olha, gente, para com toda a discussão, vamos focar agora no escrutínio. Mas veja, o voto impresso é instrumento de um ato jurídico que é intrínseco a uma democracia, que é o exame público do voto. Então, as pessoas que reclamam da urna eletrônica, elas não sabem verbalizar qual é o problema, mas o problema é que nós não temos exame público do voto. Esse ato jurídico intrínseco à democracia, que é o exame público do voto, ele depende de que o voto seja concretizado. E aí, você olha para a natureza, vê as matérias existentes, os métodos e os procedimentos possíveis, e você percebe que o papel é o melhor material. Então, imprimir o voto é a melhor maneira de dar a ele concretude. Mas o objetivo final não é esse. Não basta dar concretude ao voto. A razão de dar concretude ao voto é permitir que ele seja submetido ao exame público. Por isso que eu vivo repetindo, parem, pelo amor de Deus, de falar em voto auditável, porque auditável é adjetivo que vem de auditoria. Auditável é algo que se submete à auditoria. E a auditoria não é exame público. Ah, mas por quê, Felipe? Porque você, cidadão, não é auditor, caramba.
Não é você que será chamado pelo Tribunal Superior Eleitoral para auditar. Primeiro por isso, porque você não é auditor. Então não haverá participação do povo no exame do voto. E numa democracia, poder do povo, o povo tem poder de examinar o voto. Examinar a apuração do voto. Não examinar só o seu voto, mas examinar a apuração de todos os votos. Isso é poder do povo, e isso é o que se faz numa democracia. Só que não existe democracia sem povo. Porque demos é povo, kratos é poder, democracia é poder do povo. Que poder é esse que o cidadão tem que não pode concretizar o seu voto? Que poder é esse que o cidadão tem que não pode participar do exame público dos votos na hora da apuração, na hora do escrutínio? Porque escrutínio é escrutare, examinar. Por que o povo não pode examinar a apuração do voto? Isso não é democracia. Ah, mas o STF vai examinar para você. Quando eu digo STF é através do puxadinho TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? Já que o STF manda no Tribunal Superior Eleitoral, então é o próprio STF. Fique tranquilo, o STF vai examinar para você os votos. Não! A eleição não é um ato do STF, dos ministros do Tribunal Superior. Não! A eleição é a deliberação do povo na busca de uma solução do interesse coletivo. Olha, sobre a atual situação da nova lei sobre a impressão do voto, transparência, a contagem pública dos votos, tudo, está tramitando então a PEC 135 de 19 na Câmara dos Deputados. Ela já está na comissão especial para ser votada, foi apresentada a PEC original em 2019, depois foi apresentado um substitutivo bem mais longo, bem mais detalhado, que vai para votação breve aí. A gente vai ver se ela é aprovada ou não. A redação original da PEC, quando foi escrita em 2019, era muito sucinta. Ela apenas dizia que tinha que imprimir o voto e apresentar para a conferência do eleitor. Não dizia nada a respeito de como contar o voto, como, que porcentagem, se é total, quanto tempo implantar, nada disso. A ideia naquele momento era que fosse feita depois de aprovada a PEC, que obrigava a ter a impressão do voto, conferível pelo eleitor, fosse feita uma lei ordinária que regulamentasse todo o processo de manuseio, logística e contagem dos votos, como seria feita essa contagem. Agora, em 2021, com o novo presidente da Câmara, foi criada a comissão especial para analisar essa PEC, só que agora a gente está em cima da hora para aprovar uma lei que vai valer para o ano que vem. E o que acontece? Que a gente tinha uma PEC muito enxuta, muito simples. Foi feito então um substitutivo que passou a detalhar melhor o que fazer além de imprimir o voto, né? O substitutivo eu considero muito bom, mas tem algumas falhas, algumas ambiguidades na sua redação. O substitutivo do relator ele prevê a contagem pública de todos os votos. Todos os votos seriam contados nas sessões eleitorais. Ele prevê também que na cédula ela tem a célula física, né, o papel impresso, ele não vai ser seguro pelo eleitor, o eleitor não vai levar para casa e vai ter algumas condições de segurança digitais nele, para evitar a falsificação do voto impresso. O problema do voto impresso é que você pode eventualmente atacar o voto impresso, né, trocar voto, pôr voto falso dentro da urna, para tentar atrapalhar o processo de apuração. Então tem que se criar defesas para o voto impresso não ser fraudado. E essas defesas são eletrônicas, são assinaturas digitais, é o QR Code, tudo isso. Então tudo está previsto no substitutivo. E com isso, ao fazer isso, ele criou a cédula com o voto impresso, com o QR Code, que contém o voto digital lá dentro, e com a assinatura digital para impedir falsificação. E veio de quebra a possibilidade de fazer a contagem automatizada do voto. Está tudo isso previsto no substitutivo. Mas existem outros problemas de redação, né, nesse substitutivo, principalmente os parágrafos 8 e 9 do artigo 3º, que dá a entender, permite a interpretação que a implantação do voto impresso não precisa ser imediata, não precisa ser 100% das urnas. Dá a entender que o TSE pode, se quiser, implantar o voto impresso em algumas sessões só, e não em todas. Isso é um grave erro, não pode ter isso. Tá? O voto impresso tem que ser impresso em todas as urnas e depois contado todos os votos impressos. São
dois totais que tem que ser feitos. Todas as urnas têm que imprimir, porque se alguma urna imprimir o voto impresso e a outra não, a que imprime pode ser auditada, pode ser verificada se funcionou direito, e a que não imprime pode fraudar o voto do mesmo jeito que é hoje, e a gente não vai saber como, não vai ter prova. Diante de todos esses argumentos, seria o próprio STF nosso principal adversário? Eles ainda contam com o apoio de vários partidos aliados que estão unidos e são contrários à contagem pública dos votos. Eles declararam guerra, votaram contra a PEC, não querem a transparência nas eleições, mesmo sabendo que isso vai contra a cláusula pétrea do voto direto e não está sendo respeitada a vontade da maioria do povo brasileiro. Você veja que todo país desenvolvido que tem atividade ou vontade popular bem representada, ela é soberana. Então, se a vontade popular diz que precisa ter uma recontagem e que essa recontagem tem que ser pública, com todos os agentes ali monitorando aquela contagem, ela tem que ser exercida. Não importa o que o TSE pensa, ou qualquer autarquia ou agência reguladora do país pensa. Prevalece a vontade popular que está desconfiada dos resultados. E é exatamente essa desconfiança que mantém o sistema em xeque. Não é um sistema bem criado que mantém o sistema em xeque. É a vontade popular confiando no sistema. É isso que mantém o sistema em freio e contrapeso. Se você diz, não, a questão é uma questão técnica, nós temos a melhor tecnologia aqui, estamos blindados de qualquer tipo de fraude, o nosso processo é íntegro, não importa que se é íntegro ou não é, se de fato é íntegro, não importa isso. Importa que a população não está satisfeita e não confia no processo e não confia no sistema. Então é exatamente o fato de você deixar a população se manifestar, o fato de você fazer uma contagem pública, de ter um processo de contestação bem transparente, é isso que dá credibilidade no sistema. Não é o sistema ser o melhor sistema do mundo. Veja a diferença. E todos já chegaram nessa conclusão. Todos os países desenvolvidos viram que você não consegue conclamar que o seu sistema é o melhor sistema. Você não consegue fazer isso. E mesmo que você conclame, mesmo que isso seja uma verdade absoluta, não importa. O que importa é a vontade popular e a percepção de que aquilo está justo ou não está justo. Então é isso que vale. Tem 3 bases fundamentais, que é a legalidade, a legitimidade e a estabilidade. E nós verificamos nesse freio grande de querer ter um voto com comprovação científica, ela vem de uma juristocracia que não está compatível com o que nós chamamos do ato da legitimidade, que é a vontade do povo. E o povo quer assegurar essa transparência, essa publicidade dos seus atos compatíveis com a sua vontade. A proteção da sua vontade, ela se faz pelo rastreio. E o rastreio é muito importante, o papel. Nós, por exemplo, nós compramos muitas vezes pela internet. E nós queremos que nós tenhamos uma evidência objetiva de que essa compra vai ser efetivada e você tenha uma prova de que isso foi realizável. E da mesma forma, numa eleição, o eleitor quer justamente ter a certeza absoluta que o seu registro na urna eletrônica seja assegurado, que essa vontade seja computada devidamente. E não há, nessa situação, como ocorre no Brasil, uma perfeita sintonia entre a vontade e a credibilidade de que seu voto esteja devidamente registrado de acordo com a sua vontade. Então, é proteção ao eleitor, é a proteção dos partidos políticos que podem acompanhar a votação com maior credibilidade, com maior transparência, com maior publicidade por intermédio de uma comprovação pública dos votos. Todos os movimentos conservadores atualmente, graças a Deus, estão unidos para
essa luta, para essa guerra, e nós estamos estudando muito, através de muitos juristas, para a gente conseguir fortalecer o nosso lado e ter o nosso direito da gente ter a confiança de poder votar, né, verificar através do escrutínio e ter certeza de que em quem nós votamos está sendo eleito, porque infelizmente acho que todo mundo aqui viu que nas últimas eleições a gente teve muitos problemas, né? E está todo mundo lutando por isso. Eu acho que é uma luta legal que a gente está fazendo, né? Estamos aprendendo cada vez mais o que a gente tem que combater. Temos que mudar muitas pautas no legislativo, no jurídico, para isso poder acontecer. Sou totalmente favorável ao voto impresso, auditável, que ele seja realizado de maneira pública em relação à contagem. Até porque quanto mais transparência no processo eleitoral, mais democracia nós temos. Veja só, hoje a Venezuela, comandada pelo Nicolás Maduro, é um país totalmente avesso à democracia, ao contrário do que a esquerda comunista costuma dizer. E como que a gente pode caracterizar o governo de Nicolás Maduro como antidemocrático? A começar pela falta de transparência nas eleições, perseguição à liberdade de imprensa, perseguição a opositores políticos do presidente Nicolás Maduro. Então, por isso que eu sou totalmente favorável. Quanto mais liberdade na votação, quanto mais transparência em todo esse processo, mais nós teremos a nossa democracia fortalecida. Como é que está a situação na comissão? A pressão do STF sobre os donos de partido, os caciques eleitorais, forçou os partidos a substituírem os deputados na comissão e colocou lá uma maioria de deputados contrários. E veja, presta bem atenção no que eu vou dizer. Eles não são contrários à PEC 135. Presta bem atenção nisso. Esses deputados contrários que foram colocados lá, eles não são contrários à PEC 135. Eles são contrários ao escrutínio público de votos. Se você olhar, vai lá no Infoleg, no aplicativo da Câmara dos Deputados, e veja o voto em separado do PT, do José Dirceu que disse: nós vamos tomar o poder e isso não significa ganhar eleições. Esse PT colocou um voto em separado apoiando o texto original da Bia Kicis. Porque o texto original da Bia Kicis não promete escrutínio público, exame público de votos. O projeto da Bia promete imprimir para guardar. Você vai ver o papelzinho, ficar feliz e vai embora para casa. Mas a apuração será secreta em cima dos votos eletrônicos. Na verdade, se a PEC 135 for aprovada no projeto original, ela garante a apuração secreta de votos com um texto inserido na Constituição Federal. Agora, o povo quer escrutínio público, só que o povo não tem a linguagem técnica. O povo quer escrutínio público, o povo quer ver o voto sendo contado, porque é isso que acontece numa democracia de verdade. É isso que acontece no Japão, é isso que acontece na Alemanha. O deputado relator, o deputado Felipe Barros, já acatou as sugestões, a pressão que ele recebeu da sociedade, e vai mudar essa redação sobre a implantação do voto impresso. Então, a implantação do voto impresso está previsto já na nova redação que vai ainda ser publicada, que tenha que ser total, e 100% das urnas. E ela também já prevê, então, que a contagem dos votos também seja 100% e que seja feita na frente dos fiscais e dos partidos políticos e dos eleitores que quiserem se inscrever para acompanhar a apuração dos votos. Então, ela prevê, corrigindo essa falha aí da implantação parcial, né? Ela já vai prever a contagem pública dos votos, a apuração total dos votos e com a contagem automatizada que permite uma apuração rápida, dificulta fraudes no voto impresso. Isso é o que está para ser votado, mas isso aí despertou a oposição dentro da autoridade eleitoral. O administrador eleitoral, representado pelo seu presidente, o ministro Barroso, que é ministro do STF, isso é importante deixar claro, a Justiça Eleitoral é um puxadinho, é um derivado do Supremo Tribunal Federal. O presidente e o vice-presidente são sempre do TSE, são sempre ministros do STF. Tem sempre 3 titulares e 3 suplentes no TSE, que são juízes do Supremo. Eles, quando viram que
ia entrar uma urna de terceira geração, totalmente auditável, com contagem pública de 100% dos votos, com voto impresso 100% das urnas, começaram uma pressão muito grande para derrubar essa lei, essa PEC, antes de ser aprovada na comissão. E pressionou, chamou 10 presidentes de partidos políticos e convenceu, isso para mim é praticamente uma chantagem, né? O ministro do Supremo, que ele é juiz de uma ação contra um partido ou a favor do partido, chama o representante desse partido e fala: olha, eu quero um favor seu, por favor, vote assim, vote assado. Isso é uma chantagem, interferência de poder descarada, né? Mas eles não tiveram vergonha, fizeram isso, interferiram e nomearam, trocaram os deputados que vão votar na comissão por deputados que aceitassem a pressão do Supremo para derrubar a lei. Então a situação é que essa lei pode ser derrubada logo agora, dia 5 de agosto está prevista a sua votação, ela pode simplesmente ser derrubada. Eu não vejo risco de ser derrubado o substitutivo e ser mantida a redação original. A redação original ninguém quer. Se for derrubado, os pareceres que existem substitutivos contra a PEC, votos alternativos, né, que prevêem a derrubada total da PEC, não só do substitutivo do relator, mas também da redação original. Não há risco de ser aprovada só a redação original, que se vai ser aprovado ou é o voto do relator ou vai ser derrubado tudo. Além da falta do escrutínio público, não podemos deixar de mencionar outro assunto polêmico que tange a segurança nas urnas eletrônicas. Temos um sistema arcaico, abolido por vários países, que tratam essas questões com maior seriedade e, além de tudo, podemos constatar em várias mídias rumores de fraudes. Essa briga por transparência eleitoral, que implica em ter um registro do voto que o eleitor possa conferir, ou voto impresso, que implica que esse registro impresso seja contado publicamente, é uma briga antiga. Começou no ano 2000, mais ou menos, quando começou no resto do mundo também. Começaram a discutir a confiabilidade desse modelo de primeira geração de urnas. Só que aqui no Brasil, esse acúmulo de poderes da administração eleitoral, que é juiz e administrador ao mesmo tempo, bloqueou essa discussão e impede que o modelo brasileiro evolua para a segunda e terceira geração. Por isso a gente tem no Brasil ainda a urna de 25 anos atrás, modelo mais que ultrapassado. E, enfim, contra esse poder muito forte, só mesmo a mobilização popular vai poder enfrentar isso. Nós não podemos desistir. Agora que nós tomamos conhecimento, eu acabei de responder uma crítica recebida de um cientista político, em um grupo do qual faço parte, né? Vocês confundiram muito, vocês não focaram, ficaram mudando a toda hora. Eu disse, meu Deus do céu, mas nós todos aprendemos agora. Durante 24 anos, até 2018, ninguém tinha percebido, nenhum jurista, nenhum Ives Gandra, ninguém tinha percebido que o artigo 37 estava sendo violado. E foi um procurador lá do estado do Mato Grosso do Sul que percebeu isso, sabe? Ninguém tinha percebido a contradição da PEC, da PEC 135, e um cara que eu não sou jurista, eu que percebi isso, sabe? Então, essas coisas elas acontecem quando começa a haver uma sintonia da sociedade em torno de um problema. Qualquer um pode perceber um outro problema que nós não vimos, né? Então, é isso que acontece quando a sociedade começa a se unir, cria o que se chama misticamente de egrégora, né? Em torno de um problema, e as pessoas começam a ficar conectadas dentro daquilo e vão resolver. Então, eu quero assim dizer para a sociedade, para o povo brasileiro, não desistam de forma nenhuma. Nós avançamos até aqui, provocamos uma celeuma lá na Câmara com a história da contagem pública dos votos, porque isso não entrou na PEC 135, o que entrou lá era auditável, e a auditoria pode ser feita a qualquer tempo. A auditoria não é contagem e nem recontagem, porque só existe recontagem se
alguma coisa foi contada. A nossa missão, sabe, enquanto cidadãos, é alertar as pessoas, é levar essa mensagem às pessoas, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Todos nós fomos enganados. Veja que eu acompanho o Amilcar Bronazzo, que foi o pioneiro, chamando a atenção do problema da fragilidade das urnas, ainda em 1998. 98. Eu estava acompanhando isso e meu foco era de percepção era em torno da urna eletrônica, sabe, da fragilidade de poder ser invadida e não sei o que mais, sabe? Eu não tinha me tocado para as outras questões. Levou 15 anos para descobrir isso. Então vejam só, o Brasil ainda tem esses problemas graves. Então tudo isso eu vejo de forma pedagógica, de uma forma que nós estamos todos aprendendo o que é realmente uma república, o que é realmente a liberdade com responsabilidade, o que é democracia e não essa bagunçocracia que o Brasil tem hoje. Então, é preciso mudar as instituições, é preciso mudar tudo, mas para isso tudo acontecer, sem a nossa interface com o Estado, que é o processo eleitoral, ou seja, sem que nós tenhamos o poder real do controle dos resultados das eleições, nós nunca vamos conseguir mudar o Brasil. Nunca. Se vocês lembrarem do primeiro turno, o Bolsonaro já estava numa dianteira, faltavam acho que uns 20% dos votos sul, sudeste e centro-oeste. E o Bolsonaro parou e só o Haddad cresceu, contrariando tudo o que aconteceu. Né? Aonde está a diferença do primeiro para o segundo turno? Pela primeira vez na história, nós botamos 5 pessoas dentro da sala-cofre. Nós iniciamos um movimento no meio do segundo turno para que nós pudéssemos ter observadores. E aí aqui um elogio e um reconhecimento à ministra Rosa Weber, para dar equilíbrio à eleição. Ela colocou representantes das duas chapas que foram para o segundo turno dentro da sala-cofre. E tem um episódio muito importante. Na nossa equipe tinha uma pessoa muito experiente e com mais ou menos 20 minutos de apuração, nós tínhamos um advogado junto, foi feita uma petição para a retirada dos celulares que os servidores portavam dentro da sala-cofre. E a ministra Rosa Weber novamente determinou a retirada. Antes havia um frenesi, depois uma paz que levou a eleição a um bom termo. Deixando bem claro aqui, eu vou até referenciar aqui os Estados Unidos como modelo. Existe fraude nos Estados Unidos? Sempre existiu fraude no sistema eleitoral norte-americano. Eu sou testemunha, a própria imprensa registrou isso há mais de 50 anos, tem até bancos de dados registrando fraude nas eleições locais dos Estados Unidos. O que não teve até hoje, que pode-se dizer, onde a imprensa trabalhou, é aquela coisa, não teve uma fraude nacional, que a eleição presidencial não foi fraudada. Agora, as eleições locais de governadores, de senadores locais, de deputados locais, isso está amplamente coberto pela imprensa. Então, agora, o que existe do outro lado é a criminalização disso. Então, houve aí, nos últimos 50 anos, teve 1.300 casos de fraude eleitoral no nível local, 1.100 prisões. Então, veja que você está dizendo assim, efetivamente, tem fraude e tem punição até pela fraude. Então, já está pacificado esse tema. A questão é ter um processo transparente que demonstre tudo isso. E agora, qual é a frequência? Quem é que determina? A população. A população que define onde que vai ser monitorado, onde que ela vai fazer um levante, aonde que ela quer ver uma contagem pública, aonde tem que ser disputado. Isso que a população tem que ter esse direito. É assim que eu vejo. É dar mais poder para o cidadão fazer essa interferência. E enquanto que a gente tem ainda agências de Estado dizendo qual é a menor por causa de custo, não, porque não sei o quê. Não importa. Isso não é a maneira certa, não é a premissa certa de que o Estado ainda é o responsável por tudo isso. Tem que transferir mais poder para o cidadão consciente para fazer essa pacificação desse tema. O que existe hoje é a nossa confiança
né, que é uma presunção jurisditantes, que todo esse trabalho da equipe técnica do Superior Tribunal Eleitoral é suficiente para que nós podemos garantir a certeza absoluta que o voto registrado nessa urna seja 100% tido a certeza que foi computado à vontade de cada um dos nossos eleitores, para que, no seu conjunto, a supremacia popular ou a supremacia do povo tenha sido assegurado na democracia. O povo, ele está achando que é legal ir votar com urna eletrônica. Pode até ter uma urna eletrônica, mas vai ter que ser com voto impresso e escrutínio local da sessão, se possível, para a gente poder confirmar. Por quê? Porque na hora que você vai lá e vota, essa fraude da urna eletrônica, tem a fraude da urna eletrônica bem feita, que é aquela que você vota na pessoa A, você vê que saiu a pessoa A e você confirma, e você acha que está tudo bem. Só que o sistema lá dentro, o software piratado, ele muda e ele manda um outro candidato para o TRE e para o TSE, e você não sabe. Isso é uma informação digital. Tem a fraude da urna mal feita, que é aquela que você clica num candidato, sai um outro candidato na tua frente, e aí você é obrigado a votar e você não consegue votar. É a fraude mal feita, eles não conseguiram. E também existe a possibilidade, não estou acusando, existe a possibilidade de ter a fraude, sim, no TSE, né? Porque no final tudo não passa. Vai da gente, vai para o TRE e tudo se resolve no TSE. Auditável é auditável, sabe-se lá quando, né? Porque vai ter que ter um processo para ser auditável. Então a gente não quer que seja auditável, a gente quer ter certeza na hora do escrutínio, que a gente veja para onde que foram os votos, que a gente tenha essa contagem pública e não tem esse voto eletrônico que vai para o TSE e vai ser contado lá, longe da gente. Isso não é público, nós temos direito a ter a contagem pública. Temos que estar cientes e jamais devemos confundir que a origem do nosso problema é de ordem jurídica. Não adianta apenas termos a última geração de urnas eletrônicas e que elas sejam plenamente seguras. Não adianta pedirmos voto auditável. Lembre-se, o povo não audita nada. São eles do STE, apoiado pelo STF, que estão dando as cartas. Não sabemos nunca se de fato nosso voto é contabilizado de forma correta. Não estão respeitando nossa vontade, nossos direitos. Estão rasgando a Constituição Federal. Queremos o escrutínio público. Queremos a contagem pública total dos votos. Primeiro de tudo, entender que isso não é um problema da informática. Tá? A informática, se for chamada, deve ser chamada para servir o instrumento que sirva. E quem diz qual é o instrumento que serve é a ciência do direito. Porque democracia é um artifício do direito. O Estado, lato sensu, o Estado, em sentido geral, o país, a nação, é artifício da ciência do direito. Soberania popular é artifício da ciência do direito. O voto, artifício da ciência do direito. Cidadania também. Sufrágio universal também. Então, se nós temos um problema com a eleição, nós temos que consultar a ciência do direito. Depois que entendermos o problema, depois que entendermos qual é a solução, aí nós vamos buscar uma ferramenta que se encaixe a essas proposições, se encaixe nessas proposições, que atenda a essas proposições. Posto isso, o que é o sufrágio universal? Subfragor, sufragium, uma decisão ou algo que se faz debaixo do barulho de deliberação. Por que barulho? Porque fragor vem de frangere. Frangere é quebrar, separar porções, que é o que se faz quando se está debatendo as propostas existentes. E por que é universal? Universal é versus uno. Versus é participio passado de vertere. Vertere é transformar. O universo é transformado em um. Quando eu junto vários cidadãos,
eu crio um universo de deliberação, um universo de fragor. Esse universo é formado por vários indivíduos. Eles se ligam por um nexo lógico que é a cidadania. Essa cidadania que cada um é titular, porque cada cidadão tem uma porção do poder popular, porque a Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, diz: todo o poder emana do povo, porque está no povo, não deixa o povo. O poder emana porque o poder flui. Fluir é sair, é vir constantemente da fonte, mas não abandonar a fonte. O poder não deixa o povo, ele está sempre no povo. As autoridades exercem a autoridade do povo. É um mandato, não é uma alienação de poder. Então, se o poder flui do povo, a soberania popular, conforme prevê o artigo 14 da Constituição Federal, se faz através do sufrágio universal. E o que é o sufrágio universal? Esse universo de deliberação. O sufrágio universal é uma relação jurídica entre o cidadão, indivíduo, e os demais cidadãos do universo que ele compõe. Quando o cidadão se junta nesse universo de deliberação, o propósito ali é decidir alguma questão de interesse coletivo. E, ao se ouvir mutuamente, os cidadãos, ao se ouvirem mutuamente nesse universo de deliberação, primeiro, sabem que o seu interlocutor, aquele que fala, tem legitimidade para falar porque tem cidadania. Segundo, sabe o que ele fala, qual é a proposta que ele defende. A qual proposta ele dá o seu voto. Voto é compromisso, é dedicação. Quando eu voto, eu me comprometo com a escolha que faço. É igual num casamento. O voto do noivo, ao dizer sim à sua noiva, é um voto de compromisso, de vida conjugal. Quando eu voto para presidente, eu estou me filiando àquele candidato a presidente, eu estou me filiando à pauta de proposições que ele traz. Voto é responsabilidade, é escolha. Por isso que eu digo que abstenção e nulidade não são votos. Anular e abster não é votar. Votar é dar uma proposta, é se filiar, é se dedicar a uma determinada proposição que está em pauta. São esses cidadãos e muitos outros brasileiros que estão unidos para tentar mudar esta triste realidade do nosso país. Sabemos que temos muitos outros problemas a serem resolvidos, mas lembre-se que tudo depende de quem nos representa lá nos três poderes, e isso é decidido na hora do voto. Jamais iremos esquecer quem foi contra a nossa vontade. A luta continua. Estamos em guerra e vivendo uma falsa democracia. Temos que estar unidos contra eles que não respeitam nossa liberdade, moralidade e, sobretudo, a lei. Chegou a hora. Vamos mostrar a eles que todo o poder emana do povo.